bem, pessoal. Então, a questão que eu vou corrigir primeiro é a questão número 3 da aula 8. Ela tem vários itens, mas eu acho que vale a pena corrigir só a letra C. As outras são bem fáceis. Só com gabarito vocês conseguem corrigir. A divisão de monômios tem uma regra bem simples. É só dividir a parte numérica do primeiro termo com a parte numérica do segundo e a parte literal do primeiro termo com a parte literal do segundo. Vamos à divisão então. Menos 12xyz dividido por 9z. Se você for dividir 12 por 9, você vai ver que isso vai dar uma dízima periódica. Isso vai dar uma divisão que nunca tem fim. Isso vai dar 1,33333 e nunca termina. Então, a melhor estratégia aqui é escrever essa divisão na forma de fração. Menos 12xyz dividido por 9z é a mesma coisa que menos 12xyz sobre 9z. E em vez da gente dividir a parte de cima pela parte de baixo, a gente vai simplesmente simplificar como uma fração. Aliás, é uma fração, né? A gente encontra um número que divide o 12 e o 9 ao mesmo tempo. Esse número é o número 3. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4. E 9 dividido por 3 vai dar 3. E a parte literal, observa bem, ó. Você tem x para dividir embaixo? Não, então ele fica como está. O y é a mesma coisa. E o z, esse z, a gente diz que cancela esse outro z aqui. Na realidade ele não se cancela, na realidade eles se dividem. Z dividido por z dá 1, então por isso que ele some. Certo? E agora, passando a limpo, isso vai dar menos 4xy sobre 3. Muito bem, a próxima questão é a questão número 3 da aula 11. Determine o perímetro do polígono na letra A para x igual a 2. Tem a letra B, mas a letra B vocês vão fazer sozinhos, tá? Então é o seguinte, uma das maneiras de fazer essa questão é substituir o valor do x igual a 2 no lugar de cada x desse aqui, determinando assim quanto mede cada lado e depois somar tudo. Mas eu vou fazer de outra maneira, tá? Eu vou fazer aproveitando a questão anterior, porque essa aqui é a figura da questão anterior. Na questão anterior, eu pedia para vocês determinarem a expressão algébrica que calcula o perímetro dessa figura. Vamos lembrar? Isso se faz assim, ó. Vamos somar todas as expressões algébricas e isso dá o perímetro. X com x e y com y. Então a gente tem aqui 5x somado com 3x dá 8x. Somado com 1x dá 9x, 9x mais 5x dá 14x, 14x mais 3x dá 17, e 17 mais 1x sozinho dá 18x. Então nós temos 18x. E agora a parte numérica. 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 1, 10, 10 mais 3, 13 mais 1, 14. Então, 18x mais 14 é a expressão algébrica que determina o perímetro desse polígono, ok? Beleza, já que eu tenho a expressão algébrica que calcula o perímetro dessa figura, basta eu substituir o valor do x agora no lugar do x aqui e você acha o perímetro da figura para x igual a 2. Então, substituindo, fica assim, ó. 18 vezes 2, no lugar do x, mais 14. 18 vezes 2, 36. 36 mais 14, igual a 50. Pronto, muito mais fácil do que se eu fosse substituir o x no lugar do x aqui em cada uma, calcular quanto mede cada lado e depois somar tudo. Também pode fazer, mas assim é mais elegante. A questão 1 da aula 12, efetue item E, nós temos aqui 3 polinômios que vão ter que ser somados e subtraídos conforme os sinais que estão aqui entre os parênteses. O que vocês têm que lembrar é que, para fazer essas contas, tem que eliminar os parênteses. E quando elimina o parênteses, tem que tomar cuidado com os sinais que estão na frente dos parênteses. O sinal de menos troca o sinal de todo mundo que está dentro. O sinal de mais não faz diferença, mantém os mesmos sinais. Lembrando disso, fica muito fácil resolver essa questão.
Então é assim, ó. Esse menos na frente desse parênteses vai trocar o sinal dos termos que estão aqui dentro. 3AB passa a ser 3AB negativo. Mais 10AB ao quadrado passa a ser menos 10AB ao quadrado. Ok. O sinal de mais na frente desse parênteses não vai fazer diferença. Então, 7A quadrado B continua mais 7 ao quadrado B. E o menos 1 continua menos 1. E o último parênteses, menos 5AB, vira menos 5AB. E por último, o mais 5AB quadrado vira menos 5AB quadrado. Ok, o segredo aqui é manter a calma e organização. E agora a gente vai separar aqui os termos semelhantes para reduzi-los. O primeiro termo que aparece aqui é o termo menos 3AB. E vamos descobrir se tem outro termo igual a esse, ou semelhante a esse. O menos 3AB é semelhante ao menos 5AB. Então a gente reduz eles. Menos 3 com menos 5 vira menos 8AB. O próximo termo é AB quadrado. Se analisar com cuidado, você vai ver que tem menos 5AB quadrado, que é semelhante a esse, e só esse. Então, reduzindo, vira menos 10 com menos 5, vira menos 15AB quadrado. Mantém a parte. Por último, a gente tem menos 7AB a quadrado B, que não tem nenhum termo semelhante a esse, então mantém mais 7A quadrado B. E menos 1, que não tem parte literal e não tem nenhum semelhante a ele, então menos 1. Pronto. Esse é o resultado dessa soma e subtração. Eventualmente, pode acontecer de você botar isso em ordem trocada, não tem problema. Se você começou a reduzir pelo termo AB quadrado, o primeiro termo que vai aparecer aqui é AB quadrado. Não importa. O que importa são os sinais na frente dos termos. Esse termo, não importa onde ele esteja, o sinal na frente do 15 tem que ser menos. Esse termo mais 7A quadrado B, não importa onde ele esteja, o sinal do 7 tem que ser positivo. Mais uma questão então, vamos para a questão número 2 da aula 12. São dados os seguintes polinômios, representados por essas letras A, B e C. Polinômio da letra A, 2m quadrado mais 5m mais 3. Da letra B, 4m quadrado menos 2m mais 1. E da letra C, menos 3m quadrado menos m mais 3. Tem vários itens, eu vou fazer aqui o item F, que é para fazer a conta do polinômio A menos o polinômio C mais o polinômio B. Essa questão é parecida com a questão anterior, a diferença é que você vai ter que armar a conta, e na anterior a conta já estava armada. Então vamos lá. Vamos botar entre parênteses inicialmente para separar os polinômios. Polinômio A, entre parênteses, 2m quadrado mais 5m mais 3. Polinômio C, então menos o polinômio C, menos 4m quadrado menos 2m mais 1. E por fim, soma com o polinômio B, mais, abre parênteses, menos 3m quadrado, menos m, mais 3. Pronto, agora a gente vai eliminar os parênteses e reduzir os termos semelhantes, como no outro exercício. Aqui elimino parênteses, porque não tem sinal na frente, ele é positivo, então não altera o sinal de ninguém. Eliminando parênteses, 2m quadrado mais 5m mais 3. Eliminando parênteses desse segundo, o menos na frente troca o sinal de todo mundo. Então, ó, o 4m quadrado vira menos 4m quadrado. O menos 2m vira mais 2m. E o mais 1 vira menos 1. E o último parênteses, como tem o sinal de mais na frente, não altera o sinal de ninguém, fica menos 3m quadrado menos m mais 3. Bom, basicamente está pronto, é só a gente separar os termos semelhantes
e reduzi-los. Vamos localizar os termos semelhantes então. 2m² é semelhante a menos 4m² e é semelhante a menos 3m². Fazendo a conta, fica 2 menos 4 dá menos 2, menos 2 menos 3 vira menos 5m². Agora vamos localizar os termos semelhantes ao 5m. Tem aqui 2m e menos m. Fazendo a conta, fica 5m mais 2m dá 7. 7 menos 1, m vira mais 6m. Por fim, sobrou os termos sem parte literal, que é o 3, o menos 1 e o 3 de novo. 3 menos 1, 2, 2 mais 3, 5. Pronto. Passamos agora para a aula 13, questão número 1. Calcule as multiplicações reduzindo os termos semelhantes quando necessário. Item H. Então, é uma questão sobre multiplicação de polinômios que a gente resolve aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Então, nós temos 3 termos no primeiro parênteses e 2 termos no segundo. Cada um desses 3 termos do primeiro parênteses tem que multiplicar cada um dos 2 termos do segundo parênteses. Normalmente, a gente faz da esquerda para a direita, mas nada impede de fazer da direita para a esquerda. Nesse caso, eu vou fazer da direita para a esquerda, só para mudar um pouquinho, tá? Vou começar assim. O primeiro termo aqui do segundo parênteses, 5n², esse 5n² vai multiplicar o primeiro termo que está lá, 4n². 5n² vezes 4n², multiplica 5 vezes 4, 20, e n² vezes n² dá n elevado a 4, porque repete o n e soma os expoentes. A próxima multiplicação vai ser 5n² vezes 12n. O 5n tem que multiplicar cada termo que está aqui na frente. 5 vezes menos 12 dá menos 60. E n² vezes n elevado a 1 dá n elevado a 3. Próxima multiplicação, 5n² vezes 9, que vai dar mais 45n². Passamos agora para multiplicar o segundo termo do segundo parênteses, n vezes cada termo do primeiro parênteses. Começa por n vezes 4n². 4 vezes 1 dá mais 4. N vezes n² dá n elevado ao cubo. Próxima multiplicação, n vezes 12n. Resultado, menos 12, n vezes n elevado a 2, n². E a última multiplicação é n vezes 9, que dá mais 9n. Pronto, agora só falta reduzir os termos semelhantes. Começando com o primeiro termo, 20n elevado a 4. O 20n elevado a 4 não tem nenhum termo semelhante, então ele permanece 20n elevado a 4. O segundo termo, menos 60n elevado ao cubo, tem um termo semelhante que é mais 4n elevado ao cubo, que vai dar menos 56n elevado ao cubo. O próximo é 45n elevado ao quadrado, que tem um termo semelhante, menos 12n elevado ao quadrado, que dá mais 33n elevado ao quadrado. E por fim, só sobrou o termo 9n, que não tem nenhum semelhante, então eu escrevo ele de novo, 9n. Muito bem, pessoal, essa é a última questão que eu vou corrigir nesse vídeo, é a questão número 3 da aula 13. Determine a expressão algébrica que representa a área do polígono. Bem, essa questão é um pouco parecida com a questão da aula passada, só que na aula passada eu estava pedindo para calcular o perímetro, e o perímetro é a soma de todos os lados. Agora a gente vai calcular qual é o espaço que essa figura ocupa, ou seja, vamos achar uma expressão algébrica que determina a área da figura inteira. Bom, para começar, não tem nenhuma fórmula matemática que calcula a área de uma vez só. A estratégia que eu vou usar aqui é
dividir essa figura em figuras conhecidas, fazendo ficar mais fácil o cálculo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir essa figura pegando uma régua e traçando uma linha aqui. E agora eu vou traçar mais uma linha aqui em cima. Mais uma linha aqui. Ok. Quando eu faço isso, eu dividi a figura original em 3 retângulos. Eu vou chamar o primeiro retângulo de retângulo R1, o segundo retângulo de R2 e o terceiro retângulo de R3. Retângulo é uma figura fácil de calcular a área. A gente já fez isso várias vezes. Então o que a gente tem que fazer é calcular a área de cada um desses retângulos e no final somar tudo. Isso vai dar a área total. Então, separadamente, vou calcular a área do retângulo R1. Primeiro eu faço aqui o retângulo R1. Ele tem as dimensões na base x mais 2 e na altura 2. Esse é o retângulo R1. O retângulo R2 eu vou deixar por último. Vou fazer primeiro o retângulo R3, que é bem parecido com o retângulo R1. Só que ele tem na base a medida x mais 1. Vou botar aqui em cima, x mais 1. E na altura 3. Esse é o retângulo R3. Só falta a gente determinar aqui as dimensões do retângulo R2. Parece complicado, mas ele é bem simples. Então eu faço assim, ó. Aqui está o retângulo R2, ele é um pouquinho mais comprido. E ele tem as seguintes dimensões. Observe aqui na figura original. A base do retângulo R2, ele é essa primeira medida que está escrito como 3x, além disso, mais esse pedacinho do R1 que a gente sabe que mede x mais 2. Então a gente pode dizer que a base do retângulo R2 é 3x mais x mais 2. Já a altura do retângulo R2 depende dessa altura inteira aqui, que mede 5x mais 2. A altura do retângulo R2 é 5x mais 2 menos esse pedaço que está sobrando. Ou seja, é 5x mais 2 menos 2. Então eu vou escrever aqui 5x mais 2 menos 2. Vamos melhorar um pouquinho essas expressões do R2. O 3x mais x mais 2, o 3x soma com 3x e no final vai dar 4x mais 2. E o 5x mais 2 menos 2, o 2 cancela o 2 e no final vai ter só 5x. Pronto, está pronta as dimensões do R2, agora eu vou calcular separadamente cada expressão de cada área. A área R1, ela é dada por base vezes altura, ou seja, 2 vezes x mais 2, que multiplicando vai dar 2x mais 4. O retângulo R2, que é esse retângulo aqui, ele é dado por base vezes altura, 5x vezes 4x mais 2, que dá igual multiplicando a 20x² mais 10x. 20x² é porque é 5 vezes 4, 20, x vezes x, x ao quadrado. E a área do retângulo R3 vai ser 3 vezes x mais 1, que multiplicando dá 3x mais 3. Bom, para finalizar, agora a gente vai calcular a área total, ou a expressão algébrica que vai dar a área total, somando essas 3 expressões. A primeira expressão R1, mais a expressão do R2, mais a expressão do R3. Isso vai ficar assim, a área total igual a R1 2x mais 4, R2 20x² mais 10x, 20x², opa, ficou feio aqui, vamos consertar, 20x² mais 10x, e por fim, R3, que é mais 3x mais 3. Finalizando, a gente tem a expressão, ó, reduzindo os termos semelhantes, 20x² não tem ninguém semelhante a ele, então fica 20x². Os termos que tem x é 2x, 10x e 3x. Isso dá um total de
mais 15x. E por último, 4 inteiros mais 3 inteiros vai dar 7. Pronto, essa é a expressão algébrica que vai dar o cálculo da área total desse polígono. É isso aí, pessoal. Espero que esses vídeos possam ter esclarecido as suas principais dúvidas. Mas se ainda precisarem de mais ajuda, vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail que deixei na lista da última aula. Bons estudos e beijos do tio!